Estamos ao vivo já aí, Beni? Show de bola. Então vamos lá, meus queridos amigos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que estejam nos assistindo e nos acompanhando em mais uma live transmitida aqui pela LAC Concursos, também transmitida, né, galera, pelo nosso canalzinho aí, né, Professor Silvio Soares. Quem tiver interesse em nos acompanhar, nos seguir, Prof. Silvio Soares, né? Para quem não me conhece, nós somos aqui da LAC Concursos, professor responsável no preparatório da OAB, numa disciplina gostosa, numa disciplina tranquila que nós temos, que é chamada de Ética Geral e Profissional. Né? Quem não tem o sonho de tirar a sua OAB, de ser aprovado na sua primeira fase, e nós sabemos, pessoal, que não é fácil, né? Muitos passam aí por uma peleja, por dificuldades, mas fiquem tranquilos, galera, não é impossível. Basta nós termos uma dedicação específica, buscarmos focar nos conteúdos principais, que é tiro, porrada e bomba mesmo. Você vai chegar no resultado, você vai conseguir a sua aprovação. E nessa live de hoje, galera, para quem está nos acompanhando, nós nos reservamos, né, em falarmos um pouquinho em um ponto que eu acho de grande importância e um ponto que muitas vezes já veio a ser cobrado em provas passadas, né? Então, a OAB ela tem muito essa tendência de passar de tempos em tempos e vir a repetir alguns determinados pontos do conteúdo de ética geral e profissional. E quando nós falamos em ética geral e profissional, galera, nós estudamos 3 circunstâncias, que é o Regulamento Geral da OAB, nós estudamos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e estudamos o nosso novo Código de Ética. Então, regulamento, novo Código de Ética e Estatuto da OAB. Então, seria como se fosse 3 legislações, 3 pontos diferentes que são de extrema importância para aqueles que queiram gabaritar esta disciplina na ordem. Lembrando que na ordem nós temos 8 questões focadas em ética geral e profissional. Iremos começar com esse tema fantástico que temos, onde nós o chamamos de estrutura da OAB ou estrutura organizacional da OAB, que nós trabalhamos um pouquinho com a composição dos órgãos que lá encontramos. Muitos que já acompanharam outras lives ou já acompanharam algumas aulas do professor Silvio, às vezes você fala assim, poxa, professor, eu canso de ouvir a mesma coisa. Galera, mas a gente muitas vezes temos que ser repetitivos para que vocês consigam fixar esses pontos e para que vocês arrebentem na prova da OAB. E hoje, nós novamente, para aqueles que ainda não assistiram ou para aqueles que já tiveram a oportunidade de acompanhar algumas lives anteriores, nós falarmos um pouquinho sobre essa estrutura, sobre a organização interna que tem hoje a OAB. E é claro, pessoal, para que nós tenhamos a oportunidade de falarmos dessa estrutura organizacional, nós citamos aqui os órgãos hoje existentes na OAB. E como que ele se dá, professor? Hoje nós trabalhamos do órgão maior para os órgãos menores. Hoje nós temos uma estrutura organizacional da OAB que ela trabalha iniciando pelo Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo da Ordem dos Advogados do Brasil. Abaixo do Conselho Federal, nós teremos nossos conselhos seccionais, ou também chamados de conselhos estaduais. Temos nos conselhos estaduais, ou seja, dentro desses estados, as nossas caixas de assistência dos advogados, e dentro do estado, galera, dentro dos conselhos seccionais, dentro de municípios desse estado, nós podemos encontrar o que chamamos de subseção. Então é essa estrutura organizacional de uma forma bastante simplória que encontramos hoje a nível nacional. Temos então o Conselho Federal como órgão máximo, temos o Conselho Seccional, temos a Caixa de Assistência dos Advogados e mais embaixo as subseções. Então, nós já tivemos questões que já foram, pessoal, cobradas em exames passados, onde o aluno pecou nesse sentido, porque ele acabou esquecendo qual era essa composição estrutural. E é uma coisa simples, e é isso que o exame da ordem na sua primeira fase gosta muitas vezes de cobrar. Então, nós começaremos essa live, pessoal, falando um pouquinho sobre esse primeiro órgão, que hoje é o nosso órgão máximo, conhecido e chamado de Conselho Federal, ou muitas vezes trazido em alguns artigos, em algumas questões, como a nossa famosa OAB Nacional. É, na formalidade, pessoal, nessa estruturação, o órgão que nos representa a nível nacional. Esse Conselho
Federal da OAB, pessoal, hoje ele se encontra regulamentado na Lei 8906 de 1994, ou seja, o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa legislação federal, a lei específica que regulamenta e nos dá a possibilidade de trabalho como profissional na advocacia. Então aqui é importante nós observarmos, galera, para aqueles que depois, com calma, tenham a possibilidade de fazer a leitura dos artigos que trabalham com o Conselho Federal, peço que vocês observem o artigo 51 ao artigo 55 do nosso Estatuto da OAB. Serão os artigos, pessoal, que darão esse pontapé inicial e trarão as principais características que hoje o Conselho Federal da OAB possui. Então vamos dar o nosso pontapé inicial, trazendo alguns apontamentos bastante interessantes e que eu quero que vocês que estão nos acompanhando aí, fixem para que vocês não esqueçam mais, para que vocês carreguem essa informação para o nosso exame 29, o nosso exame 30, o nosso exame 31, aqueles que estejam fazendo o exame a partir de agora, fiquem atentos. Os primeiros passos que nós trazemos aqui, pessoal, é começarmos a falar um pouquinho, dentre o Conselho Federal, a natureza jurídica, né, que ele possui, que a própria OAB hoje, né, é estabelecido. Porque muitas vezes, na prática, esta questãozinha, né, pessoal, já foi suscitada e o aluno fica lá meio perdido, fala, poxa, professor, qual seria a natureza jurídica da OAB? Qual seria, né, a circunstância do Conselho Federal? Possui uma personalidade jurídica? Tem uma regulamentação própria? Então, isso é bastante importante. Então, por isso nós trouxemos esta sistêmica como primeiro apontamento para os nossos estudos de hoje. Vamos lá, então, pessoal? O que eu trouxe aqui no quadrinho aqui para facilitar hoje a nossa live? Primeiro, quando eu falo em Conselho Federal, nós estabelecemos que ele é dotado de uma personalidade jurídica própria, com sede na capital da República. É o órgão supremo da OAB. Ou seja, pessoal, o que eu quero deixar bem claro, que nós teremos o quê, né? Esta personalidade jurídica própria e uma independência atribuída ao Conselho Federal, porque é o nosso órgão máximo, pessoal. Ele que irá nos representar a nível nacional, tá? Hoje ele é localizado em Brasília e ele sustenta o quê, pessoal? Abaixo dele, os outros órgãos, que é o nosso Conselho Seccional, as nossas caixas de assistência dos advogados e as nossas subseções. 2 pontos. Segundo ponto, me desculpe. Como que hoje se dá a composição do nosso Conselho Federal? Primeiro, os conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Dos seus ex-presidentes, membros honoráveis vitalícios que têm apenas o direito de voz nas sessões. O que isso quer dizer, galera? Primeiro passo, todas as vezes que nós estivermos estudando o Conselho Federal, o que eu peço para que vocês fiquem bastante atentos? O Conselho Federal, por possuir essa personalidade jurídica própria, essa sua independência pessoal, né? Ou seja, produzir o seu autossustento em si, nós temos que ficar bastante atentos e espertos que a composição interna desse Conselho Federal, ela se dá da seguinte forma. Nós lá encontraremos a representação nacional por meio dos conselheiros federais. Aqui é importante nós observarmos que estes conselheiros federais, eles sairão, pessoal, de cada estado. Então, os conselheiros federais são determinados 3 por estado. Então, vamos supor, como nós estamos no estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso terá o quê? 3 conselheiros federais, como São Paulo, como Rio de Janeiro e como outros estados. Então, nós temos 3 conselheiros federais por estado, multiplicado por 27, que é o número de estados que possuímos, né? 26 mais o Distrito Federal, nós encontraremos lá o quê? 81 membros, ou seja, 81 conselheiros federais. Então, primeira pegadinha de OAB que eu peço que vocês fiquem atentos, galerinha. Não caiam nessa. Membros, conselheiros federais não saem de Brasília. Eles saem de cada conselho seccional, ou seja, de cada estado. Cada estado, nós teremos 3 representantes lá em Brasília. Aqui outro ponto importante que também faz parte da composição, pessoal, é nós observarmos que existem outras autoridades presentes, além dos nossos membros, ou seja, além dos nossos conselheiros federais. Lá
no Conselho Federal, galera, eu peço também que vocês fiquem bastante atentos a uma outra autoridade, a uma outra figurinha, que a gente criou algumas maniazinhas aqui para tornar mais fácil alguns esquemas, né, para tornar mais fácil a compreensão sobre eles, que é os chamados ex-presidentes do Conselho Federal. Então, falamos dos conselheiros federais e estamos falando agora um pouquinho dos ex-presidentes do Conselho Federal, que também faz parte da composição do nosso órgão máximo. Lembrando, galera, que aqui eu peço que vocês tomem bastante cuidado também. A orientação que nós trouxemos neste quadrinho é que os ex-presidentes, que serão chamados, hoje possuem a nomenclatura própria, e serão designados, indicados como membros honoráveis vitalícios, estes, em regra, possuirão somente o poder de voz. Como assim, professor? Galera, essa perguntinha caiu em 2 provas atrás da OAB e deixou muita gente de cabelo em pé. Uma questão que, ao meu ver, faltou o quê, pessoal, né? Uma melhor aplicação quanto, né, o seu enunciado. Foi um enunciado muito falho, ao meu ver. Primeiro, porque o enunciado ele não falava em períodos, em datas, das quais os ex-presidentes que lá estavam sendo cobrados, né, atuaram na presidência. Então é fácil falar para você de ex-presidente, porque de plano, o que você marcaria? Que esse ex-presidente teria somente o poder de voz. Notem, galera, que aí a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Por que eu falo isso? A regra estabelecida pelo nosso estatuto, que é uma lei de 1994, determina que esse ex-presidente possui o poder de voz. Bacana, sem problema algum, fixem dessa forma, porque está na lei. Mas nós encontraremos uma exceção. Qual seria essa exceção, professor Silvio? Galerinha, a regra é que nós teremos, né, a situação de poder de voz atribuído a esse ex-presidente. Agora, se a questão deixar claro a vocês que esse ex-presidente atuou na presidência anterior a 5/7/94, ou seja, anterior a 1994, galera, ou seja, antes do nosso Estatuto da OAB, antes da nossa Lei Federal 8906 de 94, fiquem atentos, porque este, galera, possui, além do poder de voz, o poder de voto nas sessões. Você viu como que pode cair uma pegadinha? Então, assim, a dica que nós tivemos, acompanhando os recursos de pessoas que entenderam equivocado, o gabarito que foi trazido pela OAB, que não foi alterado, foi mantido, foi o seguinte, que quando nós não tivermos na questão, galera, trabalhando com períodos, com datas, leia-se essa questão como se ela tivesse sido elaborada a partir do Estatuto, ou seja, a partir de 94. Então, quem seguiu esse raciocínio, que foi trazido pela própria Fundação Getúlio Vargas, teve o quê, galera, né? Um resultado positivo, acertou a questão, acertou o gabarito que eles queriam, atribuindo somente poder de voz aos ex-presidentes. Mas eu peço que vocês fiquem atentos, porque se nós encontrarmos, se nós tivermos esta situação de estabelecer data, e essa data for anterior a 94, lembre-se, além de vós, este ex-presidente possuirá o poder de voto nessas sessões, tá, galera? Então, o que nós criamos para ficar mais fácil para que o aluno, por ter que estudar muita coisa, acaba às vezes confundindo o dia da prova, não é verdade? Eu sei que não é fácil, já fui aluno também, nós ainda continuamos sendo aluno aí, né, das nossas preparações, né, dos nossos mestrados, dos nossos doutorados, então muitas vezes é muita coisa para estudar. Então, o que nós fizemos? Qual foi o esquema para facilitar a vida de vocês? Eu falei nas nossas lives passadas, e volto a repetir, aquele esquema do ex-presidente velhinho e novinho. Por que eu falo isso, pessoal? A gente criou esse esquema e eu até lancei, né, um quadrinho, um mapa mental bem simples lá no meu Instagram, no @prof.silvio_soares, para facilitar a vida de vocês. Então, galera, a hora que você chegar lá, não tem como errar. Não tem, literalmente não tem. Chegou na prova, se nós tivermos data, o que eu quero que você lembre? Galera, no dia a dia, quando eu falo, por exemplo, da situação do meu avô, você chega lá, seu avô está em casa e o seu avô lhe dá uma orientação.
O avô, galera, por ele ter uma idade avançada, muitas vezes, ele tem muito mais experiência. Então, ele tem poder sobre você. Então, por isso que nós falamos que os ex-presidentes velhinhos, com mais idade, com mais experiência, ele também tem mais poder. Tendo mais poder, galera, ele vota nas sessões. Então, além dele falar, que já é atribuído, né, a ele, ele também pode votar. Então, o que eu quero que vocês fixem a partir de agora? Ex-presidente velhinho, galera, são aqueles anteriores a 94, tá? Então, fixem dessa forma. Ex-presidente velhinho, vovô, a gente aceita a opinião dele e a gente faz o que ele quer. Então, por isso que, além de falar, ele vota. Já os posteriores a 94, galera, que nós o indicamos como novinhos, é igual ex-mulher. Fala, 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 mas não manda nada. Então é a mesma coisa aqui. Os ex-presidentes novinhos, posteriores a 94, para ser mais exato, 5/7/94, posterior a essa data, eles só terão poder de voz. Vai falar, vai falar, vai falar, mas não vota. Ele só fala, ele só tem esse poder de voz nas sessões. Então, essa dica que é bastante simples, pode facilitar a nossa vida no dia da prova, como há 2 provas atrás nós tivemos essa questão. Então, fixando e indo para frente. Velhinho, experiência, fala e vota. Novinho, menos experiência, somente vai falar nas sessões. Bacana, galera? Então, aqui começamos essa composição estrutural. Falamos um pouquinho dos 3 membros, que são os conselheiros federais, falamos também dos ex-presidentes, sejam eles novinhos, sejam eles velhinhos. Se não trouxe data na prova, leia-se como ex-presidente novinho, ou seja, a partir de 94. Se trouxe data e é anterior a 94, é velhinho, além de falar, ele também vota. Fechou? Este é o primeiro ponto importante. A gente sempre gosta de fixar, acaba até perdendo, na realidade ganhando, né, alguns minutinhos sobre esse tema, porque já foi tema de diversas provas e ainda acompanha alguns alunos que caem nessa pegadinha e acabam errando a questão. Show de bola, galera? Então vamos para frente. O que mais nós temos de importante, pessoal, e que hoje encontramos dentro da composição ainda do Conselho Federal? Galera, é importante nós fixarmos também que dentro do Conselho Federal da OAB, nós temos uma estruturação interna. Essa estruturação interna ela é bastante simples. Como que nós temos essa composição lá em Brasília, no Conselho Federal? Dentro do nosso Conselho Federal, pessoal, nós encontraremos um órgão máximo interno. Esse órgão máximo interno, galera, é chamado de pleno. Tá? Então, chegou na prova da OAB, falou órgão máximo interno lá do Conselho Federal, ele é chamado de pleno. Lá no pleno, galera, nós vamos ter os nossos conselheiros federais, que são 3, né, de cada estado, conforme já informamos a vocês. Teremos, além deles, pessoal, os nossos ex-presidentes, sejam eles velhinhos ou novinhos, é só fixar. Velhinhos, fala e vota. Novinhos, só fala. Velhinhos, anteriores a 94. Novinhos, posteriores a 94. Seguindo essa regra, tudo de bacana, tudo certo. Você vai para frente, você vai acertar a questão, não tem erro, tá? Eu estou aqui concentrado, a galera aqui me perturbando. Estamos aqui com uma das melhores professoras do estado de Mato Grosso, a professora Laila Alemã. Sigam a professora Laila. A professora Laila arrebenta, sou fã dela, me reprovou 2 vezes na graduação, mas é fera. Odeio direito penal, mas ela ama, ela para mim é uma das melhores profissionais do estado de Mato Grosso. Sigam aí a Laila. Vamos lá, galera. Então, voltando aqui, né? Já puxamos muito saco da Laila, vamos voltar à nossa live, né? Ela já saiu daqui, tirou uma foto, vai fazer um meme meu, eu sei, mas a gente tem que continuar. Outro ponto importante, galera, que quando nós trabalhamos dentro do Conselho Federal, lá dentro do pleno, é nós falarmos um pouquinho sobre um ponto bastante importante. Lá dentro do pleno, galera, nós vamos encontrar alguém que vai comandar esse pleno, no qual nós chamamos de presidente. Eu tenho que ter alguém para organizar, né? Então, quando eu chego lá em Brasília, quando eu adentro o Conselho Federal, eu vou ter que ter alguém que vai estar trabalhando pela gente, que vai estar lá comandando, organizando os nossos conselheiros, né? Os nossos membros e também os ex-presidentes, sejam eles velhinhos ou novinhos. Bacana? Este presidente, galera, é bastante importante nós fixarmos que será o próprio presidente do Conselho Federal. Então, quando eu estiver lá no pleno, lembrem-se, quem irá nos representar? Quem irá presidir o pleno, professor? O próprio presidente do Conselho Federal. Então, pleno, órgão máximo interno,
presidente do pleno é o próprio presidente do Conselho Federal. Aqui é importante também, galera, nós observarmos que este presidente, ele tem o poder de voto, mas é um voto que eu chamo de voto especial. O presidente, ele só manifesta o seu voto quando nós tivermos o quê, pessoal? Empate. Me desculpe. Quando nós tivermos empate de uma matéria de competência do pleno ou um grau de recurso de competência deste, se houver o empate na votação por meio dos conselheiros federais, lembrem-se, galera, nós teremos o desempate proferido pelo presidente. Este voto proferido pelo presidente, galerinha, é o voto que nós chamamos de voto de qualidade. Fixem essa palavrinha na mente de vocês. Presidente vota para desempatar. Presidente vota para desempatar. Desempata com voto de qualidade, tá? Presidente vota para desempatar. E notem, galera, o voto atribuído a ele não é o tal de voto Minerva, que eu não tenho sabão em pó. Nós falamos em voto de qualidade. O trem é chique aqui. Então, abriu o caderno de prova, tipo lá, caderno tipo um branco, abriu a primeira questão da sua primeira fase, você já chega arregaçando. Você já olha, vai rir, vai lá, pronto, o professor Silvio falou a resposta dessa questão. Porque quando eu falo em voto de presidente, eu falo em voto de qualidade, que é o voto para desempatar uma matéria ou um grau de recurso de competência lá do pleno. Beleza, galera? Então, notem, lá eu terei então o presidente, eu terei os nossos membros, que são os conselheiros federais, e terei os ex-presidentes. Teremos mais pessoas, mais autoridades, professor, que, por exemplo, a primeira fase da OAB já cobrou em questões que foram reivindicadas em provas passadas? Sim. Então também, pessoal, vocês estão assistindo nossa live, ou depois, né, assistam aí a gravação lá no YouTube, ou mesmo no meu Instagram, é o seguinte, galera, fiquem bastante atentos em outras autoridades que também estarão presentes junto ao Conselho Federal lá no pleno, que podem meter a boca, ou seja, têm o poder de voz nas sessões. Quais são essas autoridades? De forma bastante rápida, galera. Quando nós falarmos no coordenador nacional das caixas de assistência dos advogados, o coordenador nacional das caixas de assistência dos advogados, eles terão o seu assento reservado no Conselho Federal, no pleno, somente com poder de voz, tá? Então, notem, coordenador nacional das caixas de assistência dos advogados, poder de voz no pleno do Conselho Federal. 2, coordenador nacional, presidente nacional do Instituto dos Advogados do Brasil, presidente nacional do Instituto dos Advogados do Brasil. O presidente nacional do Instituto dos Advogados, galera, ele também terá o seu assento reservado, certo? Nas sessões do pleno do Conselho Federal. Lembrando que ele só possuirá poder de voz. Qual outra autoridade, professor? Os presidentes de conselhos seccionais. Os presidentes de conselhos seccionais também, galera, possuirão, certo? Assento reservado no pleno do Conselho Federal, somente com poder de voz. Quem mais estará lá presente, professor? Lá também teremos, galera, olha que bacana, né? Aqueles agraciados com a medalha Rui Barbosa. Todas as autoridades de mega, alto, blaster conhecimento e notório conhecimento, em regra, galera, da área jurídica, né? Lembrem-se, eles poderão ser agraciados, né, em virtude de seus trabalhos produzidos no decorrer da sua vida profissional, a medalha Rui Barbosa. Ganhando essa medalha, galera, todos os agraciados, todos que foram presenteados com essa medalha, eles possuem, certo? Também assento reservado nas sessões do pleno, mas somente com poder de voz, tá? Então, dica do professor Silvio para vocês. Professor, é muita autoridade para guardar voz e voto, voz e voto. Pessoal, fixem do mais simples para o mais complexo. Chegou no dia da prova, se você não lembrar quem vota, quem fala, né, ou vota e fala, ou só fala, gravem o seguinte, só tem 3 personagens aqui, 3 autoridades que vão votar. Quais são? É o presidente com voto de qualidade, são os conselheiros federais
e os ex-presidentes velhinhos, ou seja, os anteriores a 94. Então, são 3 autoridades. Tirando essas 3, galera, qualquer uma outra que caia na sua prova, lembre-se, nós estaremos tratando o quê? De poder somente de voz. Tá? Guardou dessa forma, galera, não tem como errar. Você vai para as cabeças, é menos uma questão, porque você já acertou, atingiu o gabarito daquela questão, você está indo já para a próxima, tá? Então, notem que nós vamos ter questões que eu tenho certeza que você rapidamente irá acertá-lo. Vamos que vamos, galera? Aqui nós trouxemos alguns outros pontos importantes também, que eu sempre gosto de citar nesse materialzinho que vai ser disponibilizado a vocês também. O presidente do Conselho Federal exerce representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal presidido, representando ativo e passivamente em juízo ou fora dele, promover a sua administração patrimonial e dar execução às suas decisões. O presidente do Conselho Federal, nas deliberações do Conselho, tem apenas voto de qualidade. Olha aí, galera, trouxe um textão aqui para vocês sobre a orientação que eu já indiquei. Fiquem espertos, presidente vai lá, manifesta, bate boca, vota, mas o voto é especial. No caso de empate, onde nós chamaremos esse voto de voto de qualidade. Vamos que vamos então, galerinha. Trouxe outros pontos importantes aqui também. Os presidentes do Conselho Seccional nas sessões do Conselho Federal têm lugar reservado, junta à delegação e tem somente voz. Foi o que nós acabamos de falar, né? Então, por isso que tem que fixar. 2, o voto é dado por delegação e não individualmente. Em caso de divergência entre os membros da delegação, prevalece, né, a cota da maioria. E se estiverem presentes apenas 2 membros da delegação, houver divergência, o voto é invalidado. Galera, isso é importante. Fixem o seguinte, quando nós falamos em votação proferida pelos conselheiros federais, que são os responsáveis em votar as matérias de competência do pleno, nós temos a seguinte circunstância. Como nós falamos que são 3 representantes, fiquem atentos. O voto é proferido por estado. Ou seja, se ali sai 3 conselheiros federais de Mato Grosso, eu terei um único voto. Por isso que a legislação nos atribui que o voto proferido para análise de matérias em graus de recurso ou matérias de competência do pleno é voto por delegação. O que isso significa, pessoal? Voto por delegação. É um único voto por estado. Então, se sai o estado de Mato Grosso com seus 3 conselheiros federais, o estado de Mato Grosso irá proferir um único voto. Então, os 3 sentam lá na sessão, debatem entre eles e proferem o voto do estado. Lembrando, galera, que no caso de divergência entre os 3 naquela matéria, ganha a maioria. Se nós tivermos em casos excepcionais a presença somente de 2 membros naquela sessão e houver divergência entre eles e eles não chegarem em um acordo, o que vai acontecer? O voto daquele estado pode ser invalidado. Então, 3, a maioria. Se tiver só 2 em excepcionalidades, muito difícil de acontecer, mas caso lhe pergunte na prova, não houver um consenso entre eles, o voto não será validado, tá? Então, foi esta a outra circunstância que também trouxe como apontamento, que acho bastante válido, né, o nosso estudo e orientação para a primeira fase. Outro ponto. O presidente exerce apenas o voto unipessoal de qualidade, porque não faz parte de qualquer delegação. Ele é presidente nacional da OAB, desligando-se da sua origem federativa. Os demais diretores, vice-presidente, secretário-geral, adjunto e tesoureiro, votam com as suas delegações. O que isso quer dizer, pessoal? Isso é um ponto também bastante importante. Galera, quando nós nos candidatamos ao Conselho Federal, para nós candidatarmos, nós vamos compor uma chapa. E essa chapa é para compor a diretoria do Conselho Federal. Quais são hoje os cargos que compõem essa diretoria? O cargo é de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Notem que o único aqui, galera, que não vota pelo seu estado, não representa o seu estado como conselheiro federal, é a figura de quem? Do presidente. É mais do que lógico, né? Porque o presidente, galera, ele deixa de representar o seu estado para administrar a OAB a nível nacional. Então, não pode ficar segurando picuinhas, galera, né? Entre aspas, ficar puxando o saco do seu estado. Não tem como. Por isso, a legislação foi bastante criteriosa em estabelecer
que o presidente, galera, ele tem uma visão ampla, ele estará o quê? Responsável pela administração da OAB a nível nacional. Ele administra todas as outras administrações, ou seja, né, ele visualiza todos os outros presidentes. Então, por isso ele não tem as vinculações, que são atribuídas o quê, pessoal? Nas votações proferidas, aí sim, pelo ex-presidente, desculpa, pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, pelo secretário adjunto e tesoureiro, que aí tranquilamente ele vota porque ele vota pelo seu respectivo estado, tá? Então ele vai estar lá presente, bonitinho nas sessões, junto com seus outros parceiros de estado, né? Ele mais 2, que no total são 3, e dali eles proferem um único voto pelo seu estado. Por isso chamado de voto por delegação. Não confundam e não caiam nessa pegadinha que a OAB já cobrou em provas passadas. Professor, existe algum caso no qual a votação será individual, ou seja, né, o voto será proferido por cada um dos conselheiros? Sim. Qual é essa situação, professor? Esse caso nós iremos encontrar quando houver as eleições para as chapas. Então, beleza, professor, estou lá no Conselho Federal. Venceu o mandato que é de 3 anos. Abriu as eleições do Conselho Federal. Aí sim, a votação nas eleições, ela é individual, diferente das matérias de competência do Pleno, que vão chegar até lá, e os conselheiros federais irão votar por delegação. Então, cada estado um único voto. Se nós tivermos as eleições do Conselho Federal, muda a história. Aí sim, o voto é proferido individualmente por cada conselheiro. Beleza, galera? Então, vamos que vamos. Outro ponto importante aqui que eu sempre gosto de ressaltar. O Regulamento Geral da OAB, que define toda a estrutura e funcionamento do Conselho Federal. O Regulamento Geral da OAB, que define toda a estrutura do Conselho Federal mediante os seguintes órgãos. Como que há a composição interna dentro do Conselho Federal? Temos o Conselho Pleno, o órgão especial, temos a primeira, segunda, terceira Câmara, a nossa diretoria e o nosso presidente. Ou seja, pessoal, traduzindo, o que é importante nós fixarmos e que a OAB adora nos cobrar na primeira fase? Primeiro ponto, observarmos, galera, uma estrutura bastante simples que eu gosto sempre de passar para meus alunos. Lembrou de Conselho Federal da OAB? O que eu quero que você guarde? O seguinte, Pleno, órgão especial do Pleno, primeira, segunda e terceira Câmara. Então, voltando, ó, Pleno, órgão especial do Pleno, primeira, segunda e terceira Câmara. Então, guardem, pessoal, essas 5 circunstâncias, porque elas podem facilitar a nossa vida no dia da prova. Por diversas vezes, desde 2010, com a unificação do exame da ordem, nós tivemos questões cutucando vocês sobre esse assunto. Por quê? Ele vem lá na prova da OAB, a FGV, e fala o seguinte, lá na terceira Câmara do Conselho Federal da OAB, será presidida pelo fulano de tal. Você não sabe quem preside, como que funciona, você fica perdido na prova. Como que eu posso fazer, professor, para assimilar isso de uma forma mais tranquila? Galera, é o seguinte, primeiro eu tenho que guardar 2 regrinhas, palma da mão. Parece uma besteira, mas não é. Meus alunos às vezes riem de mim, né? Falam, pô, Silvio, para com isso, mas é verdade. A resposta está na palma da mão de vocês, galera. Como assim? Galera, primeiro, eu tenho que guardar a diretoria. Diretoria da OAB. Diretoria da OAB, 5 cargos. Diretoria da OAB, 5 cargos. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Vamos repetir? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Olha que massa. Resposta da diretoria na palma da minha mão esquerda. E na palma da mão direita, professor, como que eu vou fazer? Aqui eu vou ser recepcionado pelos órgãos internos do Conselho Federal. Pleno, órgão especial do Pleno, primeira, segunda e terceira Câmara. Então, galera, olha que massa. Se na prova da OAB você esquecer, monte os dedinhos, encaixe os dedinhos. Como assim, professor? Olha que legal. Se de um lado eu começo falando do presidente, qual e aonde ele irá presidir dentro dos órgãos internos do Conselho Federal? Primeiro órgão que eu falo aqui não é o Pleno, então o presidente do Conselho Federal preside o Pleno. Segundo passo, depois do presidente não tem o vice-presidente, o que ele vai presidir internamente, professor? O órgão especial do Pleno. E depois, professor, a primeira Câmara é presidida pelo secretário adjunto. A segunda Câmara, professor, secretário adjunto. E a terceira Câmara e última pelo
tesoureiro. Então notem, galera, se eu guardo os 5 cargos de um lado e eu lembro dos 5 órgãos do Conselho Federal do outro, ponto, é só encaixar, galera, de cima para baixo, tá? Então repetindo, pleno, presidente do Conselho Federal. Órgão especial do pleno, vice-presidente do Conselho Federal. Primeira Câmara, temos o quê, pessoal, né? O nosso secretário-geral. Segunda Câmara, secretário adjunto. Terceira e última Câmara, o nosso tesoureiro. Então, se você fixar dessa forma, galera, notem que você chegará tranquilamente a um resultado positivo e se cair qualquer questão sobre a estruturação interna, é isso que a OAB vai lhe cobrar. Então, fiquem atentos, fiquem espertos e lembre que a resposta está na palma da mão de vocês, tá? Fiz também um outro mapinha mnemônico lá no nosso Instagram, quem quiser baixar depois é no @prof.silvio_soares para facilitar a vida de vocês, tá? Então, vocês estão aí, né, nos acompanhando agora ao vivo ou depois no nosso, né, YouTube aí da LAC Concursos, galera, é só me adicionar lá. Prof. Silvio Soares, estamos à disposição, qualquer dúvida, manda lá um direct pra gente, que eu terei o prazer de te responder. Vamos lá, ainda continuando então a nossa live, galerinha, vamos lá que o tempo está passando. A diretoria do Conselho Federal é composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário adjunto e um tesoureiro. Acabamos de falar, né? Diretoria está na palma da mão nossa. Olhou, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro. Não tem como errar. Nas sessões do Conselho Federal, o presidente dos conselhos seccionais tem lugar reservado, junto à delegação respectiva, com direito apenas à voz. Isso é bacana, pessoal, né? Por quê? Nós falamos que outra autoridade presente é o quê? Os presidentes de conselhos seccionais. Lembra que eu falei? Aquela autoridadezinha que pode estar participando somente com o poder de voz? Então, qualquer um dos presidentes de conselhos seccionais, o que também chamamos de conselho estadual, ele pode, lá nas sessões do Conselho Federal, que é em Brasília, participar porque ele tem assento reservado, mas somente poder de voz, tá? Então a dica que o professor Silvio já te trouxe, guardem os 3 que têm poder de voto, porque o resto só voz. Quem que são? Repetindo, nós temos o presidente com voto de qualidade, temos os conselheiros federais e temos quem? Os ex-presidentes velhinhos, ou seja, os anteriores a 1994. Fora esses, todos os outros que a OAB lhe cobrar é somente poder de voz. Beleza? Vamos que vamos então, galerinha. Olha outros pontos importantes. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns apontamentos bem tranquilos de algumas matérias principais de competência do nosso Conselho Federal. Por que eu falo que isso é importante? Às vezes, como já caiu em 2013, em 2014 na OAB, questões no seguinte ponto. Em relação às competências do Conselho Federal, marque a alternativa correta. Então é bom que a gente faça uma leitura rápida dos pontos principais que podem ser cobrados, que hoje estão estabelecidos do artigo 51 ao artigo 55 da Lei 8906, ou seja, do nosso Estatuto da OAB. Tá? O que eu peço, pessoal, para que vocês tomem cuidado também é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que em uma das palmas da mão de vocês, nós encontraremos o quê? A composição interna do Conselho Federal, que é o pleno, o órgão especial do pleno, a primeira, segunda e terceira Câmara. Beleza, professor, já fixei isso. Segundo ponto, quando eu falo primeira, segunda e terceira Câmara, lembre-se das competências de matéria delas. Tá? Por quê? Aqui nós estamos falando de uma forma geral, a competência do Conselho Federal. Mas dentro dessa competência, eu tenho e gosto muitas vezes de falar sobre umas competências específicas das 3 câmaras. Então, notem, eu tenho primeira, segunda e terceira Câmara. Na primeira Câmara, lembre-se, galera, para a prova, prerrogativas do advogado. P com P. Primeira Câmara, prerrogativa. Primeira Câmara, prerrogativa. Primeira Câmara, prerrogativa. É assim mesmo, P com P, tá? Chegou na prova. Primeira Câmara, matéria principal debativa, prerrogativas, tá? Matéria principal debatida, prerrogativas. Segunda Câmara, ética e disciplina do advogado. Ética e disciplina do advogado. Ética e disciplina do advogado. Terceira e última Câmara. Nós vamos falar da matéria prestação de contas e eleições. Terceira e última Câmara,
prestação de contas e eleições, tá? Cravou aí, galerinha? Então depois anotem no caderninho com calma, super simples. 1, 2, 3, primeira, segunda e terceira Câmara. Primeira, prerrogativa, P com P. Segunda, ética e disciplina. Terceira, prestação de contas e eleições da OAB. Show de bola, galera? Então notem, aqui, além dessas matérias específicas atribuídas às 3 câmaras, nós trouxemos, me desculpem, de uma forma generalizada, as matérias que irão ser debatidas no Conselho Federal. E ela começa pelo seguinte: principais competências que hoje o Conselho Federal possui. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Então, notem, pessoal, que o Conselho Federal estará à frente. Ele tem as regulamentações que serão o quê, né? Depois transmitidas aos nossos conselhos seccionais. É claro que os conselhos seccionais possuem também a sua independência, a sua autonomia, mas em muitos pontos que nós iremos ainda debater em outras lives, nós teremos o quê, pessoal? Esta organização começando e dando início por parte do Conselho Federal, que é o nosso órgão máximo. Segundo, representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais de advocacia. Então notem, galera, que aqui quem representa nacionalmente e internacionalmente os advogados é quem? O Conselho Federal da OAB, tá? Fixem isso. 3. Editar e alterar regulamento geral, código de ética e disciplina e provimentos que julgar necessários. Galera, fiquem bastante atentos a essa situação, porque quando eu falo, pessoal, em alteração advinda do regulamento e do código de ética, disciplina e de provimentos, é de competência do Conselho Federal. Por que a gente não fala aqui sobre o Estatuto da OAB? Porque o Estatuto da OAB, pessoal, é lei federal, tá? Então, notem que o Conselho Federal em si não tem competência para alterá-lo. Diferente o quê, pessoal? Do nosso regulamento geral e do Código de Ética, Disciplina e Provimentos, tá? Então, fiquem espertos com essa pegadinha, porque às vezes nós podemos ter lá que é atribuída a competência do Conselho Federal, por exemplo, para nós termos alteração do Estatuto da OAB. Estatuto não, galera, porque Estatuto é lei federal. Então, nós sabemos já o trâmite para que haja alteração, emenda ou mesmo, né, pessoal, revogação de uma lei, tá? Seja ela total ou parcial. Aí são outros critérios que fogem ao Conselho Federal da OAB. Aqui é o regulamento, é o código de ética e disciplina e os provimentos advindos, né, da atribuição da advocacia. Show? O que mais nós temos aqui, professor? Colaborar com o aperfeiçoamento de cursos jurídicos e opinar previamente no que diz respeito aos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento e credenciamento desses cursos. Galera, fiquem espertos e atentos, porque uma das competências do Conselho Federal é emitir pareceres inerentes o quê, né? A elaboração, criação e muitas vezes o que, né, pessoal? Validação de cursos, né, na área jurídica. Então, tomem muito cuidado, que muitas vezes o Conselho Federal está trabalhando diretamente com esses órgãos, tá? Órgãos competentes que irão, o que, pessoal, né, ter o crivo aí, pareceres inerentes ao Conselho Federal para serem futuramente regulamentados. Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos conselhos seccionais que não tenham sido unânimes ou, quando unânimes, contrariem o estatuto e a legislação complementar. Galera, foi o que eu disse para vocês. Qual que é uma das competências do Conselho Federal? Nós temos o quê? A análise, pessoal, certo? Dos graus de recurso de circunstâncias que foram debatidas nos conselhos seccionais. Então, o que acontece, professor? Quando, por exemplo, ingressa com ação contra o Silvio no Tribunal de Ética e Disciplina, o Silvio foi condenado, o Silvio recorreu dessa decisão. O primeiro grau de recurso, em regra, é para o Conselho Seccional. Chegou no Conselho Seccional, Silvio levou paulada, manteve a decisão não favorável ao Silvio. O Silvio pode recorrer dessa decisão? Pode. Aí ele vai recorrer para o Conselho Federal, regra. Chegando ao Conselho Federal, galera, lembrem-se, né, que lá é a última instância que nós teremos a nível administrativo, e essas decisões, né, que foram buscadas, o grau de recurso, elas podem ser na formalidade unânime ou não unânime, né? É importante nós notarmos que também foi uma questãozinha cobrada 2 provas atrás, onde as decisões unânimes só podem caber grau de recurso se nós tivermos o quê? Uma decisão que contrarie uma das nossas legislações, como provimentos, como, né, contrarie o nosso estatuto da OAB, ou tão mesmo o regulamento geral, né, pessoal, ou o código de ética.
Se for não unânime, só cumprir o quê, pessoal, né? Com os requisitos de admissibilidade como prazo, que é sempre em regra de 15 dias úteis para recorrer de uma decisão. Lembrando que toda decisão, pessoal, que você busque um grau de recurso, vocês têm que ficar bastante atentos, que em regra ela possui o efeito suspensivo. Só teremos 3 excepcionalidades, que também criam um mapa mental lá no @ProfSoares no Instagram, para facilitar a vida de vocês, que é o caso do ESC. É igual aquele botãozinho do teclado do computador, ESC. Por quê? Nós temos lá 3 hipóteses, da qual não cabe o quê? Efeito suspensivo. Primeira delas, quando eu falar de eleições. Segunda, suspensão preventiva do advogado. E terceiro, né, cancelamento da inscrição obtido por falsa prova. Então, fixe também o ESC, que são as 3 oportunidades hoje que temos, das quais não encontraremos o efeito suspensivo num grau, pessoal, de recurso de uma decisão. Tá? Então é muito importante nós gravarmos esses mapinhas para que vocês atinjam êxito na sua prova da OAB. Vamos lá? O que mais nós trouxemos de importante aqui também, galera? Outros pontos de competência do Conselho Federal. Primeiro, intervir nos conselhos seccionais com a prévia aprovação de 2/3 da delegação quando constatar grave violação do Estatuto da OAB ou do Regulamento Geral. Galera, isso é bastante importante, foi cobrado na penúltima prova da OAB e eu falei isso no cursinho, eu briguei muito com os meus alunos e eu falei, galera, guardem este numerozinho na cabeça de vocês. O 2/3, galera, ele é carregado em diversas circunstâncias na OAB. Então, naquele chutômetro, muitas vezes você estiver ali perdido e você observar alguma situação que está trabalhando em percentuais, lembre-se dos 2/3, tá, galera? Lembre-se, os 2/3 pode salvar a sua vida. E hoje, lembre-se que o nosso Conselho Federal, ele pode o quê, pessoal? Intervir, certo? Nos conselhos seccionais. Então, eu sou o carro-chefe aqui, eu sou o bambambam, eu estou lá em Brasília. Eu posso intervir nos estados, nos conselhos seccionais? Posso, desde que tenhamos o quê, pessoal? Uma prévia de aprovação de 2/3 da delegação, tá? Teve uma prévia de 2/3 de aprovação da delegação, ou seja, galera, né, dos estados, eu posso intervir no conselho seccional, tá? Então, preciso de 2/3. Segundo ponto, homologar ou mandar suprir relatório anual dos balanços das contas dos conselhos seccionais. Isso é bastante importante. Todo estado, todo conselho seccional, galera, ele tem que prestar contas anuais o quê? Ao Conselho Federal. Ou seja, quem aprova, quem analisa essas contas anualmente é o Conselho Federal. Então, todo estado, ou seja, todo conselho seccional, ou conselho estadual também chamado, ele presta conta a quem? Ao Conselho Federal, que tem esta competência de análise, de aprovação ou não dessas contas, beleza? Por que aqui nós não falamos em Tribunal de Contas, professor? Tribunal de Contas da União. Galera, lembre-se, a OAB não é autarquia federal. A gente trabalha a OAB como uma instituição sui generis, com personalidade jurídica própria na forma federativa. Não temos vínculo, nem mesmo com a administração direta, nem mesmo com a administração indireta pública. Tá? Pelo amor de Deus. Então, fiquem atentos. Instituição sui generis, tá? Sem vínculo com entidade pública. Beleza, galera? Tamo junto? Então, vamos lá. Outro ponto importante também que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte. Elaborar listas constitucionalmente previstas para o preenchimento de cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nomes de membros do próprio conselho ou de outro órgão da OAB. Galera, então, né, nós observamos muitas vezes o quinto constitucional, algumas vagas que são destinadas, né, de crivo da OAB. Então, a nível nacional, quem irá organizar, acompanhar e prover e tem competência para tal? É o Conselho Federal. Tá? Então, por isso nós falamos, esses cargos atribuídos constitucionalmente a âmbito nacional ou interestadual, porque nós vamos trabalhar daqui a algumas lives sobre a estruturação do Conselho Seccional. E o Conselho Seccional, é claro, né, galera, também possui essa sistêmica, tá? Ou seja, a sistêmica de nós termos, né, a situação de observarmos, né, também competência no quinto constitucional daquele estado, tá? Aqui nós estamos falando a âmbito nacional, tá? Então, pessoal, só para a gente findar aqui esse finalzinho, nós encontramos também esse ponto final, só para a gente bater e crivar com chave de ouro.
Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, a ADI aqui, galera, é de competência do Conselho Federal, certo? Atos normativos, ações civis públicas, MS, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações de legitimação ortogadas por lei. Participar de concursos públicos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Regulamentar o exame da ordem por meio de seus provimentos e resolver os casos omissos do Estatuto. Galera, então isso é importantíssimo. ADI, mandado de injunção, mandado de segurança coletivo, é de competência do Conselho Federal da OAB. Lembrem-se, galera, que os concursos públicos também a âmbito nacional e interestadual é também acompanhado todas as suas fases pelo nosso Conselho Federal da OAB. Acompanhamos toda a circunstância das omissões do Estatuto e previsões que podem ser necessárias, né, para que sejam apresentadas e alteradas via procedimento que nós sabemos aí que podem acontecer, né, pessoal, uma futura alteração da lei, tá? Por meio de revogações que cumprem aí os atos estabelecidos, né? E outro ponto, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro. Guardem essas características. Observem que a composição estrutural do Conselho Federal, ela se dá dessa forma. Aqui hoje nós trabalhamos com os pontos basilares, que a partir de agora eu tenho certeza que vocês não mais errarão qualquer questão que possa ser vinculada ao Conselho Federal da OAB. Show de bola, galera? Vamos fechar então hoje com chave de ouro essa live. Agradecer a participação de todos que tiveram presentes aí, certo, galera? Aqui no nosso canal, que é @ProfSilvio_Soares, e aqui também na LAC Concursos. Não teve tempo, não conseguiu acompanhar, pode entrar depois lá no nosso sitezinho dentro do YouTube, LAC Concursos, e acompanhar a retransmissão. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês, uma boa tarde e